Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Eu consegui sair do atoleiro com a minha máquina do tempo. Eu estava preso dia 8 de outubro e não saía de 8 de outubro. Aí fiquei lá, gravei 12 vídeos. Mas aí a nave agora atolou aqui no dia 9 de outubro. E enquanto meus robozinhos e o Azazel e o velho Tísico estão lá tentando consertar minha máquina do tempo para eu tocar viagem, eu vou gravando o vídeo. E eu vou então reagir a um peregrino que recomendou com urgência para eu corrigir Gênesis 3,15 para que não caia a reputação de minha tradução. Antes de atender esse urgentíssimo pedido, eu queria dar uma informação. Hoje, nesse momento, 9 de outubro, constam 395 apoiadores no projeto de tradução da Bíblia. Eu traduzo a Bíblia, o público patrocina, financia, porque eu não recebo financiamento de lado nenhum, nem tenho salário de empresa nenhuma, nem sou aposentado. Não sou aposentado porque não tenho 60 anos ainda e não recebo o salário porque eu pedi demissão para poder traduzir a Bíblia. Então o público financia, 395. Eu preciso de pelo menos 1.000. Mas aí a Apoia-se me deu uma informação. A Apoia-se disse assim: bem, professor, no total, 612 pessoas já apoiaram. Dessas 612, 84 apoiaram, em algum momento foram lá e cancelaram. Apertaram o botãozinho, não vou mais contribuir não. Então elas estão desativadas. Mas 131 pessoas continuam cadastradas como apoiadoras ativas ou públicas ou privadas, mas não pagaram os boletos ou o cartão de crédito por pelo menos 2 meses. Se ela ficar mais um mês sem contribuir, é cancelado, então vai para os desativados. Quer dizer, então, na verdade, não são 395, são 612 pessoas que já assinaram. 612, puxa, que bacana. Mas a história triste é que desses 612, 84 decidiram não contribuir mais. Não sei a razão. Eu agradeço pelo tempo de sua contribuição, agradeço mesmo, sinceramente. Mas peço que retornem sua assinatura. Ela é extremamente importante para o meu trabalho, extremamente importante. E esses 131, eu não sei a razão pela qual são apoiadores, mas não fizeram o pagamento. Não sei se é problema com cartão, com bolso, esquecimento, imprimiram o boleto e o cachorro comeu, não sei. Mas se você se considera apoiador, verifique lá se você não está inadimplente. A plataforma chama de inadimplente. Eu acho indelicado porque a pessoa não tem obrigação nenhuma, né? Ela não é inadimplente. Ela só não pagou. Mas inadimplente é quem compra uma televisão e não paga a prestação, digamos assim. Você não é inadimplente, mas é o termo técnico com que a plataforma o classifica no relatório, inadimplente. Dê uma olhadinha. Eu também agradeço por todo o período de contribuição que você fez. Mas imagine, se esses 131 conseguem desatolar a inadimplência, a gente pula para 500, né? Porque 495, 126 vai para 526. Ia ficar, puxa, muito bacana. Então dê uma olhadinha, verifique se você pensa que está ativo e, na verdade, está inadimplente. Obrigado. O apoio de vocês ao meu projeto de tradução da Bíblia é talvez mais importante do que o meu próprio processo de tradução. Se nós construirmos a melhor Bíblia do planeta, vai ser graças ao seu esforço. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos então ver a lâmina da urgentíssima recomendação que eu corrija a minha tradução. Vamos lá. Aí está. Eu começo agradecendo ao Mauro Antônio da Silva
pelo comentário. O comentário em si já engaja o canal, e isso é bom. Mas agora eu vou ler e vou reagir. OBS, você ainda não corrigiu o pronome masculino ru, como consta no texto hebraico de Gênesis 3,15. Isto pode comprometer a sua tradução. Ele deixou esse comentário no vídeo 2848, números 1, 38 e 54. Meu clero não vai à guerra, ele fica orando no quartel de Yahvé. Muito bem, o que o Mauro Silva está dizendo é o seguinte: eu ainda não corrigi. Eu não entendi esse ainda. Porque ainda podia dizer mamãe na seguinte situação: meu filho, vai lá e arruma a sua cama. Você deixou o lençol em cima da cama. Aí passa meia hora, ela passa perto de mim e fala: Oswaldo, você ainda não arrumou a sua cama. No segundo ainda eu vou levar uma bufetada que vou voar 7 metros. Então você usa ainda quando você adverte a pessoa. Não é o caso. Se o Mauro Antônio Silva escreveu alguma coisa, eu nunca li. E como eu leio tudo, não escreveu. Então esse ainda não deveria ser utilizado. Ele deveria ter começado assim: professor, querido professor, a sua tradução de Gênesis 3,15 está errada. Então ele informaria: está errada. Consta dela, o manuscrito do texto hebraico, o pronome masculino ru, e o senhor traduziu errado. Bem, por que ele está dizendo isso? Porque lá na minha tradução, na nossa Bíblia Livre, consta ela. E como o pronome é ru, ele está inadvertidamente, apressadamente, afoitamente, equivocadamente, dizendo que eu tenho que corrigir. Não tenho que corrigir porque está certo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar o texto hebraico e vamos dar uma analisada nele, tá bom? Aí a gente esclarece tanto o Mauro Antônio quanto o público de modo geral. Vou então colocar na tela o texto hebraico. E inimizade eu coloco ou colocarei entre ti e entre a mulher, e entre a semente de ti e entre a semente dela. Ela ferirá a ti cabeça e tu ferirá ele no calcanhar. Nesse caso, ela, né? Por que essa distinção entre ele e ela? Em hebraico, pegue a segunda linha, a segunda palavra. Aí você tem o substantivo zerá, que é semente, com um sufixo de segunda pessoa. Em língua portuguesa, a palavra semente é feminina. Então a gente fala a semente. Em hebraico, a palavra semente é masculina. Então, em vez de eles usarem o pronome ri ou o pronome riv, que seria ela, eles têm que usar o pronome ru, porque semente, zerá, é masculino, gênero masculino em hebraico. Então, como no hebraico o gênero é masculino, zerá, ru. Quando a gente traduz, semente, ela. Nós, nesses casos, temos duas saídas. Uma delas é optar por traduzir a palavra por uma palavra em língua portuguesa de gênero semelhante. Deixa eu dar um exemplo. A palavra berremá é feminina em hebraico. Berremá. A tradução dela, de forma genérica, é animal. É o animal de criação,
digamos assim, um animal doméstico, mas na Bíblia não tem gato, cachorro como animal doméstico, assim, no sentido de ele ser denominado como berremá. Quando se denomina berremá, você está se referindo ao gado doméstico. Animal é masculino. Então, berremá é feminino e animal é masculino. Quando, então, o texto hebraico vai falar o teu animal, ele usa um sufixo feminino. A tua animal, por assim dizer. Então, eu vinha traduzindo animal. E esse desconforto da duplicidade de gênero fez com que, em vez de eu traduzisse berremá por animal, eu traduzisse por animalia. Porque aí, berremá feminino, animalia feminino. Um monte de gente não gostou, eu não estou ligando para quem gosta ou não goste. É meu, o brinquedo é meu, eu brinco do jeito que eu quiser, mas eu estou explicando por que eu faço. Então aí eu poderia fazer isso. A palavra zerá é semente. Eu poderia optar por uma palavra em língua portuguesa que fosse sinônimo de semente, mas fosse masculino. Por exemplo, eu poderia pensar em grão. O grão, né? Aí eu traduziria assim. E inimizade eu colocarei entre ti e entre a mulher, e entre o grão de ti e entre o grão dela. Ele, ou seja, o grão dela, te ferirá a cabeça e tu ferirá ele, o grão dele, no calcanhar. Mas eu não decidi fazer porque tem outra palavra que eu traduzi como grão. Então eu preciso decidir o que eu vou fazer no futuro. Se eu vou manter semente, que é o clássico, né? Tem inclusive verbo, porque como você tem a palavra semente e a palavra sementear, sementar, se eu traduzir zerar como grão, como é que eu vou traduzir o verbo? Granar? Eu preciso de um verbo. Não achei, então eu precisaria de uma palavra para substituir semente que tivesse um verbo constituído pela mesma raiz. Não foi o caso. Então, o que eu fiz? A segunda opção, que é o correto, a alteração, a adequação de gênero na tradução. Ru é ele, mas eu sou obrigado a traduzir ela, senão o leitor não vai entender lhufas. Porque aí fica assim. Inimizade eu coloco entre ti e entre a mulher, e entre a semente de ti, ela a semente de ti, e entre a semente da mulher, ela a semente da mulher, e aí vai. Ela, ou seja, a semente, que em hebraico é zerá, e aí é ru, masculino, mas em língua portuguesa feminino, te ferirá a cabeça, e tu ferirá ela, a despeito de estar ele, né? O calcanhar. É uma exigência do processo de adequação da sintaxe. O gênero, a correspondência de gênero, faz parte da adequação da sintaxe. Logo, não está errado, está certo. Errado é você, em vez de traduzir o texto, ficar traduzindo palavra. Então você olha, ru é ele, aí mete ele. Vai fazer besteira. Está errado. Se você traduzir aí ele, certeza absoluta, você está metendo Jesus, o ele aí é por conta de Jesus, a sua preocupação é o apóstolo, não é gramatical, não é sintática, é teológica. Ele. Não é Maria que vai pisar a cabeça da serpente, é Jesus, bobagem teológica. Se não for, minhas desculpas por eu ter sido leviano nesse comentário. Mas, do ponto de vista técnico, quem traduzir ele aí, errou. Tem que traduzir ela. A não ser que, em vez de traduzir semente, coloque outra coisa qualquer de gênero masculino. Aí,
Semento, agora está na moda, negócio de gênero, né? Bota semento. Eu colocarei inimizade entre o semento de ti e entre o semento dela e ele, o semento. Pronto, aí resolve. Mas enquanto for a vida normal, é assim que tem que traduzir, tá certinho. Lamento estragar o brinquedo da alegoria de Jesus. Então, aí você diz então que eu não corrigi, como consta no texto hebraico. E, de fato, consta ru, já expliquei. Sugeriria que você visse se permanece possível essa regência, consta no. Me consta que a regência seria com a preposição de, consta do. Mas, eventualmente, é de dupla regência e eu só me lembro da do. Mas, com certeza, hebraico não tem acento, precisaria corrigir aquilo ali. E a notação bíblica, Gênesis 3,15, você está usando a notação dos conservadores dos Estados Unidos, né? De língua anglo-saxã, mas a notação internacional, oficial clássica, você separa capítulo e versículo com vírgula, então 3,15. Aí você diz que isto pode comprometer a minha tradução. Não, não compromete a minha tradução. E viu, você escreveu sua, por que eu estou lendo minha? Porque você muda a posição da leitura, você tem que mudar o pronome. Professor, leia direito, ele escreveu sua tradução. Sim, mas se eu ler sua tradução, estou dizendo que é a tradução dele. Ele está dizendo que é a minha, então ele usa a sua. Mas para eu falar que é a minha, eu tenho que usar a minha. Você faz as transposições o tempo inteiro. Então, como era o Mauro, ele disse, a sua tradução vai ficar comprometida, professor. Aí eu digo, mas como assim a minha tradução? Ele, não, a sua. Eu, então a minha, não, a sua. Quando você muda a posição de referência, você tem que atualizar as palavras. E a gente faz isso automaticamente. No caso ali, não compromete nada. A pessoa que entende vai saber. Na próxima vez, eu sugiro que você faça o seguinte. Professor, bom dia. Estou lendo a sua tradução. Estou querendo avaliar. E eu achei uma coisa esquisita. Lá em Gênesis 3,15, no texto aparece ru, mas o senhor traduziu ela. O senhor poderia me explicar por que o senhor fez? Aí ia ficar show de bola. Agora, você pressupôs que estava errado, tropeçou no rodo, caiu, provavelmente abriu o supercílio, uma sangueira danada. Então, da próxima vez, vá com mais calma. Descreva o fenômeno e pergunte a razão. Porque olha que coisa bonita ia ficar. Imagina que você faz isso, professor, lá está ru, o senhor botou ela, eventualmente não está errado, ou por que o senhor fez? Aí eu vou lá, olho e não é que eu traduzi errado? Obrigado, Mauro Antônio, que bacana, muito obrigado, muito obrigado. O vídeo ia terminar muito bacana, mas você pressupôs que estava errado e errou. É o que eu sempre digo aqui todas as vezes. Pegue tudo o que eu falo, tira o que está errado, o resto está certo. Isso vale para a minha tradução também. Pegue a minha tradução, tire o que está errado, o resto está certo. Eu sempre posso estar errado, mas não porque você diz que eu estou errado. De qualquer forma, Mauro, muito obrigado por você estar lendo a minha tradução. Isso é gentil, isso é lisonjeiro. Da próxima vez, só pergunte. Porque, eventualmente, poderia estar errado mesmo, né? Não estaria errado por ideologia, poderia estar errado por um deslize técnico. Eu estou me lixando para a ideologia. O que tiver escrito eu vou botar. Preciso rever, inclusive, Gênesis, né? Quando ele falou isso, como eu quero rever Gênesis, eu falei, vou lá olhar, porque eventualmente cometi um deslize. Por que eu quero rever Gênesis? Porque Gênesis eu traduzi meio sem confiança. Aí quando eu entrei em Êxodo, eu já tinha passado um livro inteiro traduzindo. E agora, em Levítico e Números, eu sinto que cheguei no processo de tradução que eu quero levar até o final. Eu vou fazer uma que outra alteração, mas o grosso é aquilo. Eu olho para aquilo e digo, é isso aí.
E Gênesis não, Gênesis ainda está com a cara velha, eu cheguei tímido, com medo, não quero ser radical, vai assustar muito as pessoas. E não, eu vou voltar e vou passar o rodo, vou botar radicalidade, radical, radicalíssima, como Levítico e Números. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E você que cancelou o apoio da nossa Bíblia, pense em retornar. Eu preciso bastante. E você que está inadimplente, segundo a categoria de classificação da Apoia-se, desinadiplencie-se. Veja lá a sua situação, veja se dá para fazer o pagamento, porque mais um mês vai constar como se você tivesse cancelado o apoio. Aí fica você achando que é apoiador e não está apoiando jujuba nenhuma. Vocês querem um café? Tchau, tchau.